Olá, pessoal. Eu sou Adriana Meirelles. Eu sou formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz a residência e o mestrado na Unesp de Jaboticabal e desde 2016 eu tenho a minha empresa aqui no Rio Grande do Sul, onde eu não só presto serviços como ultrassonografista, mas também trabalho com o ensino e com a capacitação de médicos veterinários na nossa área de ultrassonografia veterinária, e tanto no formato online como também agora no formato presencial. Eu queria agradecer à professora Annelise e toda a equipe que está planejando e preparando todas essas palestras com tanta competência, né? E também parabenizar você que está aqui assistindo, porque é isso que faz a diferença. Pode ter certeza que o profissional de sucesso é o profissional que busca aumentar o conhecimento, que nesses horários, né, fora do seu horário de expediente normal, está aqui estudando. Isso aí faz a diferença lá na frente. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Eu queria então hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a ultrassonografia do trato gastrointestinal em pequenos animais. Eu deixei aqui também as minhas redes sociais, o YouTube e o meu Gmail, para que vocês, se tiverem dúvidas, possam entrar em contato comigo. Essa palestra está sendo gravada, eu não posso estar aqui presencialmente com vocês, mas eu estou disponível. Podem entrar em contato para falar o que acharam da palestra, se tiver algum caso para compartilhar, qualquer dúvida que tenham que fique depois da palestra, eu estou disponível para conversar com vocês. Vamos começar então falando que a avaliação ultrassonográfica do trato gastrointestinal, ela requer que a gente saiba várias coisas, não é só ultrassonografia, né? A gente precisa saber anatomia, topografia ultrassonográfica, onde é que fica cada pedacinho do trato gastrointestinal no abdômen do cão e do gato. A gente precisa saber como é que elas são vistas ultrassonograficamente. A gente precisa entender um pouquinho de fisiologia, como é que o intestino, como é que o estômago funciona. A gente tem que entender as diferenças entre as espécies, no caso, diferenças entre cão e gato. Tem que conhecer as patologias, tem que conhecer as doenças, tem que saber um pouquinho de clínica para poder ser um bom ultrassonografista. E a gente tem que conhecer os outros exames complementares, né? Que a gente vai poder indicar, que a gente sabe que vai poder contribuir para chegar a um diagnóstico definitivo nos casos que a gente estiver avaliando. É claro que numa noite só, numa palestra só, a gente não vai ter tempo de ver tudo isso aqui, mas eu queria trazer essa informação para que vocês busquem estudar e fazer cursos e assistir palestras também em outras áreas, porque isso com certeza aumenta o nosso conhecimento no momento do nosso exame. Então, o que eu procurei fazer aqui foi trazer um pouquinho do que é o normal, onde que a gente encontra cada pedaço, né, cada área desse trato gastrointestinal e trazer um pouquinho de casos da minha experiência, da minha vivência para vocês. Então, começando com a localização e a varredura dessas estruturas, a gente geralmente usa o transdutor microconvexo, com uma frequência alta, 8 a 10 MHz mais ou menos, a não ser que o animal seja muito grande, um cão muito grande, a gente às vezes precisa reduzir essa frequência um pouco. E se puder e tiver, usem também o transdutor linear com uma frequência alta, porque isso vai te dar muito mais detalhe, vai te dar uma imagem muito melhor para que você possa ver os detalhes no trato gastrointestinal. A gente pode deixar esse paciente em decúbito dorsal ou em decúbito lateral, lembrando que a gente pode também fazer as duas coisas, né? Às vezes a gente fica limitado a colocar o animal numa calha em decúbito dorsal, e às vezes o que pode fazer com que o seu exame seja decisivo é virar ele no decúbito lateral, porque isso pode deslocar gases e fluidos que estão ali no trato gastrointestinal, que muitas vezes estão atrapalhando, e ao virar o animal de lado, você já consegue movimentar isso e ter uma visão melhor do que você estava precisando ver. Uma outra dica que eu dou para vocês com essa relação de deslocamento de gás e fluidos é que às vezes está difícil o exame e você pede para o tutor dar uma voltinha com o cachorro, uma passeadinha lá fora, 5 minutos, e volta para continuar o exame. Isso aí às vezes faz muita diferença. Quando você está tendo um exame muito difícil, esses 5 minutos para sua cabeça já te trazem, né, uma renovação para continuar o exame. E a caminhada, às vezes o animal defeca, já te ajuda, já movimenta o gás, e aquilo que estava te atrapalhando antes sai dali e ajuda. Outra coisa é que se o estômago estiver muito cheio de gás, às vezes dá um pouquinho de água para o animal tomar e preencher aquele conteúdo ali, aquele estômago com água, pode te ajudar também. Então, são coisas que a gente pode pensar no momento ali do exame para tentar resolver o nosso problema.
Lembrando que é sempre ideal que a gente avalie todos os segmentos no eixo longitudinal e no eixo transversal e tentar manter uma sequência definida, não só para o trato gastrointestinal, mas para o abdômen todo. Quando a gente segue sempre a mesma sequência, a chance da gente errar e da gente esquecer de alguma coisa é bem menor e o nosso cérebro se acostuma a fazer o exame daquela forma e isso é comprovadamente melhor para que o nosso exame seja mais bem feito. A primeira coisa que a gente precisa saber, e é super básico para quem já teve tudo isso na faculdade, né, já está cansado de saber, mas eu já vi gente com dificuldade nisso, então eu vou começar pelo básico, que é a estratificação da parede do intestino, do estômago, do trato gastrointestinal como um todo. Essa parede ela tem uma estratificação histológica e a gente consegue ver essas diferenças também no nosso exame. Eu trouxe aqui o chocolate, né, M&M's, para lembrar que o M e o M, né, lembra do chocolate escuro, são as porções mais escuras, anecoicas ali no nosso exame. Então a gente tem aqui, eu vou pegar essa área aqui e vou aumentar para vocês. A gente tem aqui então um pedaço do intestino, um segmento de alça intestinal, o baço está aqui em cima, aqui embaixo está a aorta passando aqui, e vamos avaliar a estratificação dessa parede. Aqui no meio, em azul, a gente tem o lúmen. Nesse caso aqui, ele está bem pequenininho, quase sem conteúdo nenhum, mas em outras situações ele pode estar repleto por líquido, repleto por conteúdo fecal. Se ele tiver com conteúdo fecal denso, muitas vezes a gente não enxerga essa porção de baixo aqui. Então, aqui o M, né? A mucosa, aqui de cada lado. Aí a linha hiperecóica é a submucosa, depois o escuro de novo, que é a muscular, e depois vem a serosa. Lembrando então que tem o lúmen no meio e essa estratificação se repete dos dois lados. Mas quando a gente vai fazer a medida da parede, a gente faz de um lado só. Então a gente escolhe onde a gente quer medir, exclui o conteúdo luminal, a gente para na interface lúmen-mucosa e vai até a serosa, e essa é a medida da parede. Se a gente medir de serosa a serosa, a gente vai ter uma ideia do quão dilatado tá, mas não é a medida de serosa a serosa que a gente usa para ver se a parede está normal. Aqui tem um exemplo bonito de um estômago em que a estratificação está normal aqui e de repente ela é perdida aqui numa extensa área de lesão, onde a gente tem aqui a perda, o espessamento focal e a perda da estratificação. Então é interessante para ter essa questão mais didática do que a gente está observando quando a gente está olhando a parede. A gente precisa ver se ela está normal, se ela mantém essa estratificação normal ou se ela foi perdida, normalmente num caso desses por uma neoplasia infiltrativa aqui. Lembrando então um pouquinho de anatomia, como é que é o estômago? A gente tem a entrada do esôfago, o esôfago chega aqui, isso aqui é chamado de cárdia. Essa porção aqui é o fundo do estômago. O resto, maior parte do estômago é chamado de corpo. A gente tem a curvatura maior, a gente tem a curvatura menor. A gente tem um ângulo aqui no finalzinho da curvatura menor e a partir desse ângulo a gente já considera antro pilórico. E aí vem o piloro, que tem aqui uma porçãozinha de espessamento, logo vem o duodeno. Então é importante conhecer isso aqui e tentar entender quais as porções do estômago a gente está vendo na imagem. Aqui com o raio-x contrastado, a gente está vendo bem o estômago e eu coloquei aqui de novo o esqueminha para que vocês possam ver essa porção aqui, o corpo preenchido por bário, aqui o piloro e o duodeno aqui. Então, lembrando que isso aqui é de cão. No gato, o estômago é um pouco mais deslocado para o lado esquerdo do paciente e o duodeno começa mais aqui no meio, centralizado no abdômen. E aqui, uma visão lateral desse estômago para mostrar para vocês que o esôfago chega lá em cima, perto da coluna, e o duodeno sai aqui embaixo, ventralmente. E isso é importante de lembrar porque no nosso ultrassom essa imagem vai ficar invertida. Então, aqui um exemplo do paciente em decúbito dorsal, a gente tem que lembrar que se eu coloco o transdutor no eixo longitudinal desse cão, com o marcador virado para a cabeça, que é o que a gente faz, né, o cranial lá para cima, na verdade, a gente vai estar fazendo cortes no eixo curto do estômago.
E se eu virar o transdutor no eixo curto do cão, eu estou pegando o eixo longo do estômago, por causa do posicionamento que ele tem aqui. Então, se eu quero uma imagem alongada, eu preciso virar o meu transdutor de lado aqui, tá? Aqui eu trouxe 3 imagens de estômagos para a gente ver. A gente tem o fígado aqui e o estômago está aqui, só para vocês lembrarem que é muito comum ter gás aqui dentro, e o gás faz esse artefato de reverberação, isso é normal dentro do estômago. Não confundam isso com sombra acústica posterior. Muita gente vê isso aqui e fala, tem uma sombra aqui. Não é uma sombra, isso aqui é uma reverberação, a cauda de cometa, tem outros nomes, mas não é sombra acústica. Isso é normal, artefato causado por gás. E nesse caso aqui, a gente tem um paciente que comeu e a gente tem aqui pedaços de alimento, provavelmente grão de arroz ou até macarrão, se eu não me engano, nesse caso, que eu perguntei. E a parede a gente consegue ver bem, porque não está com gás, não está com uma distensão muito grande e o alimento está, na verdade, nos ajudando nesse caso aqui. Por isso que eu digo que, às vezes, mesmo se o animal fez jejum, se ele está muito estressado e engolindo muito ar, é pior até do que se ele tiver com um pouco de alimento aqui. Então, às vezes, uma ração pastosa até pode ajudar, ou, como eu falei antes, dar um pouco de líquido para preencher esse conteúdo aqui por líquido e a gente conseguir ver melhor a parede. E aqui temos um estômago vazio de gato com aquela imagem clássica da roda, o estômago, o fundo do estômago do gato com essas dobras, com as pregas que são normais no estômago, fica parecendo essa roda de carroça e essa é uma imagem normal. Então, de novo, aquela imagem do estômago, a gente precisa ter uma atenção especial ao cárdia e ao piloro para entender onde é que a gente vê isso na nossa imagem ultrassonográfica. Porque conhecimento ali da topografia anatômica no ultrassom vai te ajudar a procurar se tem alteração ali ou não. Então, vamos começar pelo cárdia. Então, de novo, a gente tem aqui uma imagem radiográfica, lembrando que o cárdia chega aqui em cima, perto da coluna. Só que se o animal está deitado em decúbito dorsal e na nossa imagem o dorsal é aqui embaixo, então o cárdia vai estar aqui embaixo. É como se eu estivesse virando esse cachorro aqui de barriga para cima e na minha imagem ultrassonográfica eu vou procurar o cárdia lá para baixo. Então aqui a gente tem um exemplo. O cárdia e o próprio esôfago é uma coisa difícil de ver no exame ultrassonográfico, mas eu trouxe alguns exemplos, porque se tiver alterado, às vezes a gente consegue ver. E se você lembrar onde é que você precisa procurar, quando tiver alterado, você vai saber. Então aqui a gente tem um pedacinho do estômago vindo aqui para baixo, em direção onde ele vai atravessar o diafragma aqui. Então essa é a entrada do esôfago no estômago e essa é a região do cárdia. E aqui eu tenho uma imagem que foi cedida pela doutora Roberta Valeriano. Quero agradecer, porque essa imagem está muito, muito bonita. Para quem quiser, tem mais imagens lá no Instagram deles. Então, esse aqui é um caso de um gato com administração crônica de antibiótico, doxiciclina, se eu não me engano, e causou então uma esofagite. E eles têm vários casos lá de esofagite, então vejam aqui, ela está mostrando a transição, onde chegaria aqui esse esôfago muito alterado, e aqui o cárdia, e logo vocês já veem o estômago aqui. Então é aqui embaixo que vocês têm que procurar uma alteração quando tiver essa suspeita, ou mesmo sem a suspeita, quando você enxergar essa alteração aqui embaixo, você tem que saber que é o esôfago entrando aqui, passando pelo diafragma. Muito linda essa imagem. Aqui a gente tem o piloro, então lembrando na mesma coisa, né? O piloro no raio-x aparece lá embaixo, porque o ventral está lá embaixo, mas quando a gente olha o ultrassom, o nosso ventral está aqui em cima. Então o piloro vai estar aqui em cima. Então a gente tem duodeno aqui, antropilórico aqui e aqui é o piloro. Então é essa a topografia que a gente precisa procurar quando a gente está procurando alguma alteração em piloro. Aqui a gente tem, deixa eu tirar a câmera um pouquinho. Aqui a gente tem um vídeo mostrando essa transição de duodeno para uma região em que o duodeno fica um pouco diferente. Aqui a gente tem um espessamentinho que é o próprio pilório e aqui o estômago. Lembra que o duodeno é a única alça que a gente vai encontrar aqui em cima, perto do fígado. Nenhuma outra alça sobe tanto assim. Então, na dúvida,
essa alça intestinal aqui em cima é o duodeno. E quando a gente consegue ver direitinho ele aqui a transformação ali de estômago para duodeno, a gente sabe que a gente está na região do piloro. Eu trouxe um vídeo também, vou passar 2 vezes para que vocês observem primeiro a imagem aqui ultrassonográfica, vocês vão ver o estômago e vão ver a transição aqui do piloro e do duodeno, e depois vocês observam aqui embaixo a mão, tá? Então aqui temos duodeno, e a gente começou o vídeo lá no estômago. Estômago, passou, duodeno. Observem que a mão está logo abaixo do processo tifoide, está inclinado lá para o fígado, inclinado lá para cima para o tórax, e a gente só mudou o ângulo aqui do cabo do transdutor. Então, o estômago está virado para lá, duodeno aqui para a direita do animal. Então, o estômago na esquerda virou duodeno. Tá? Então, essa é mais ou menos a manobra que a gente faz quando está procurando o duodeno, o piloro. Em animais maiores ou tórax profundo, ao invés de conseguir fazer aqui, a gente às vezes precisa ir para o espaço intercostal direito e colocar o transdutor ali intercostal para conseguir ver isso. Vamos falar sobre as principais alterações que a gente pode ver em estômago. A gente pode ter dilatação do estômago, e aí é importante lembrar que nem toda dilatação é porque não está passando o fluxo. Na verdade, a gente tem muitas dilatações que ocorrem por falha no esvaziamento gástrico, e isso pode ser especialmente por alterações sistêmicas. Então, um animal que está com hipocalemia, hipocalcemia, um animal com hipoadrenocorticismo, um animal que tem diabetes, um animal anêmico, tudo isso pode influenciar. Por isso que eu digo que é importante estudar a fisiologia do estômago. Um animal com uma gastrite forte, com uma inflamação forte, também reduz, né? Tem hipomotilidade. E essa hipomotilidade faz com que o trânsito não seja normal, e aí a gente encontra um estômago dilatado. No gato é um pouco mais preocupante quando a gente tem um estômago muito dilatado, porque isso costuma acontecer com corpo estranho mesmo. Mas no cão é bem comum ter um estômago dilatado por gastrite. Então eu trouxe uma imagem aqui. A gente tem aqui um estômago bem repleto por líquido, por conteúdo mucoso, por gás aqui na saída aqui do duodeno. Nesse caso aqui ele não está com obstrução, ele está com hipomotilidade, e ele pode estar sem comer, sem tomar água, e mesmo assim a gente encontra líquido aqui, porque é o próprio suco gástrico que se forma ali, o próprio muco do estômago, tudo isso sendo liberado aqui. Então, em muitos casos, é necessário passar uma sonda e esvaziar esse estômago para que o animal consiga, para que o corpo dele consiga continuar esse processo aí de trânsito gástrico. E tem que ser corrigido toda a parte hidroeletrolítica. Se ele tiver alterações hidroeletrolíticas, ele vai ter dificuldade de movimentação aí do trânsito intestinal. A gente pode também ter corpos estranhos dentro do estômago, e aí é uma variedade infinita. A gente pode ter pedaço de madeira, a gente pode ter pedra, pode ter osso, pode ter meia. A gente tem que ter uma sensibilidade em tentar entender como é que é esse corpo estranho para poder sugerir se isso pode ser retirado por endoscopia ou não, ou precisa de uma cirurgia mesmo com abertura do estômago. A gente tem que ter aquela sensibilidade de ver o tamanho desse corpo estranho, se ele é realmente relevante e importante ou se ele vai passar. Afinal, quem nunca viu, né, vários animais comerem pedra ou meias e no dia seguinte isso sai nas fezes, né? Então tem alguns tipos de corpos estranhos que às vezes a gente pode acompanhar quando a gente vê que ele não está causando um processo obstrutivo, a gente pode ir acompanhando isso diariamente. A gente tem algumas vezes o nosso olhar é tão aguçado, a gente fica tão preocupado com toda a clínica do paciente que a gente vê corpo estranho, e quando abrem é grama. Um animal com gastrite come grama muitas vezes. Então a gente às vezes vê grama formando, tem uma estrutura linear formando sombra acústica, e aí quando vai ver era só grama. Então depois que a gente pega alguns casos desses, a gente passa a orientar melhor. Pode ser que seja só grama, né? Ou então, né, tem palito de dente, palito de churrasco, tudo a gente vai ter que juntar
a história, juntar, conhecer, conversar com o tutor para saber o que estava acontecendo, se tinha churrasco, se ele mexeu no lixo, tudo isso. A gente tem também obstruções do fluxo no piloro, e aí pode ser também por corpo estranho, que estava no estômago, parou aqui na saída, indo para o duodeno, e aí obstrui o fluxo. O animal tem muito vômito, e quando a gente vai avaliar, é importante avaliar o piloro para observar se tem um corpo estranho ali. E também tem outras coisas que causam essa obstrução do fluxo, como por exemplo, hipertrofia da região do piloro. E ela pode ter uma estenose ali no piloro por uma hipertrofia congênita, corre bastante em bulldog francês, por exemplo. E a gente pode ter gastropatia pilórica hipertrófica crônica, que é por gastrite crônica, e aquilo ali vai espessando com o tempo, e aí causa essa obstrução. Doenças inflamatórias, pólipos naquela região e até neoplasias na região. Eu trouxe uma imagem aqui de um paciente que tinha. Aqui, ó, é duodeno, aqui é antro pilórico e aqui é um espessamento importante dessa região, causando uma estenose aqui. Ele precisaria passar ainda por outros exames, foi indicado endoscopia também, para chegar ao diagnóstico definitivo e decidir se iam fazer algum procedimento aqui, mas esse paciente era jovem, era um bulldog francês e ele tinha vômitos constantemente. Espessamento da parede gástrica. A gente pode ter espessamento por gastrite, e aí essa gastrite pode ser não específica, pode ser uma gastrite urêmica, pode ser uma gastrite hipertrófica crônica, e a gente tem várias, né, situações que podem levar a gastrite e também várias imagens diferentes. A gente pode ter neoplasia na parede do estômago, a gente pode ter a fibroplasia esclerosante eosinofílica, que é característica de felinos. Eu não tenho nenhum caso para mostrar para vocês, mas tem bastante coisa na literatura. Pitiose, por exemplo, é um fungo, Pythium insidiosum, que é uma coisa que a gente não lembra muito que isso existe, a não ser que seja uma área endêmica que você já pegou vários casos, mas normalmente a gente esquece, né? Por isso que muitas vezes é importante ter a biópsia, porque a pitiose seria diagnosticada na biópsia. E aqui, um asterisco, né? A ausência de alteração não descarta gastrite. Então, o animal pode ter gastrite, pode ter sintomatologia clínica e não ter alteração na imagem. Aqui eu trouxe um caso de gastrite, né? A gente tem esse espessamento importante da parede, inclusive com um pouquinho já de perda da estratificação, tá difícil ver as camadas nesse estômago. Mas a gente não pode com certeza afirmar que seja só gastrite. A gente precisaria de mais exames, de uma histologia aqui para nos falar se aqui não tem uma neoplasia infiltrativa. E a pneumatose gástrica é quando a gente tem gás na parede do estômago. E aí tem uma diferenciação da gastrite enfisematosa e do enfisema gástrico. A gastrite enfisematosa é muito mais grave, são bactérias que entram na parede, que produzem gás, bactérias anaeróbias, e aí você tem um paciente bem debilitado, com febre, com leucocitose, com muita dor, e geralmente isso leva a óbito. E já o enfisema gástrico, a imagem é semelhante, mas é muito menos importante, porque ele é autolimitante, ele ocorreu por entrada do gás na parede, às vezes porque teve uma dilatação excessiva, às vezes porque tinha uma pequena ulceração ali que deixou o gás entrar na parede. Então, eu tenho só uma imagem aqui com transdutor linear, então a gente está bem aproximado aqui. Aqui a gente tem as camadas, ó, a mucosa, submucosa, muscular e serosa, e observem que essa reverberação está vindo aqui de dentro da camada, de dentro da parede. Então tem que ter esse cuidado para ver se o gás está dentro do lúmen, o que seria normal, ou se ele está aqui dentro da parede, o que é patológico. Trouxe mais alguns casos de estômago aqui, um exemplo de uma torção gástrica que eu peguei, porque normalmente a torção gástrica a gente diagnostica por raio-x, né? Mas às vezes não tem raio-x e às vezes você é chamado para fazer um exame, quando chega lá é isso que a gente encontra. Então, a gente tem um estômago tão repleto, tão dilatado por gás, que não dá para ver nada, só muita reverberação. E o baço estava torcido também, então essa imagem ela foi feita do lado direito do abdômen e esse baço estava então deslocado para o lado errado. Então, mais uma vez, só muito gás. Então, ter essa sensibilidade aqui de poder
entender essa imagem quando encontrar na topografia do estômago essa dilatação excessiva por gás, o ideal seria fazer o raio-x para diagnosticar a torção. Aqui a gente tem mais dois exemplos de gastrite, então, de novo, uma gastrite em que tem essa dilatação por conteúdo líquido aqui, porque tem hipomotilidade, porque tem outras alterações junto com no quadro todo desse paciente, e aqui uma parede do estômago que está mais espessada, que está um pouco mais hiperecóica, dá para ver que ela está alterada, e também a gastrite, e são bem diferentes. Aqui a gente tem uma imagem de corpo estranho e eu trouxe as duas imagens do mesmo paciente para vocês entenderem. Esse paciente chegou para mim com 90% de chance de ter engolido uma bolinha, porque viram ele com a bolinha na boca, e aí quando o tutor se assustou e foi falar não, a bolinha sumiu e não encontraram essa bolinha em lugar nenhum. Só que ele chegou para mim com muito conteúdo alimentar, isso aqui tudo é ração. São pequenas estruturas hiperecóicas formando sombra, mas a gente tem que tomar cuidado se o animal não está em jejum, porque aqui é só alimento. E eu não consegui ver bolinha nenhuma aqui. E aí eu pedi que retornasse no dia seguinte em jejum e olhem a diferença. Aqui perfeitamente a gente enxerga uma bola dentro do estômago, com um pouquinho, né, de conteúdo aqui do lado e uma grande sombra acústica posterior. Agora sim, né? Ficou bem claro. Então é importante também fazer esse segundo exame aqui para ter certeza, porque se eu não tivesse a clínica, se eu não soubesse do histórico, eu jamais teria pensado em corpo estranho nessa imagem aqui. Aqui eu também vou falar um pouquinho sobre úlceras perfurantes que podem ocorrer, tanto no estômago quanto no intestino, mas esse paciente teve um quadro agudo de dor, inapetência, né? E aquele paciente que ficou quietinho e não sabiam por quê, correram para o veterinário e quando a gente foi fazer o exame, aqui no estômago eu não vi grandes alterações, eu vejo conteúdo alimentar, a parede me parece normal. Só que o que me chamou a atenção é que tinha um pouquinho de líquido livre, olha como é discreto, perto das alças intestinais, e também tinha gás livre. Isso sim é bem preocupante. O animal não tem histórico de ter passado por nenhuma cirurgia, então esse gás tem que ter vindo de algum lugar, e uma das principais causas de gás livre é a perfuração do trato gastrointestinal. Então a gente também pediu para refazer em 24 horas esse exame para ver como é que ia, começou o tratamento. E no exame seguinte, olha a diferença do estômago, bastante espessamento já, bem diferente do dia anterior. E a gente consegue ver aqui que o gás está subindo aqui pela mucosa, chegando ali na serosa, e a gente já tem um tecido bem reativo em volta, como se tivesse o aumento encostado ali, causado um tamponamento aqui. Aqui também é uma imagem de uma úlcera gástrica. Então, a gente tem esse gás, essa porção aqui mais espessada e o mesentério reativo em volta. Mas ele já estava clinicamente muito melhor, já não tinha líquido livre no abdômen, aquela pequena quantidade que eu vi no dia anterior. Mas, então, assim, não precisou ir para cirurgia, o tratamento medicamentoso foi o suficiente, mas é uma imagem que nos mostra que, juntando o que eu vi no dia anterior e nesse, é isso que eu consigo concluir, que foi uma pequena úlcera que perfurou, causou a dor, causou o desconforto e causou a perda de um pouquinho de gás aqui para o resto do peritônio ali, para a cavidade peritoneal e foi tratado com sucesso com tratamento medicamentoso. Vamos falar um pouquinho de intestino. Intestino também, temos dificuldades aí para saber o que eu estou medindo, o que eu estou avaliando. É o duodeno, é o jejuno, é o ilho? Temos o intestino grosso, o seco, o cólon. O cólon também é dividido em ascendente, transverso, descendente. E tudo isso é importante que a gente saiba onde fica no abdômen para a gente poder saber o que a gente está avaliando da melhor forma possível. Então, eu trouxe também um raio-x contrastado, em que a gente vê aqui ainda o estômago preenchido com um pouquinho de contraste, e a gente tem aqui o duodeno. Olha como ele é longo, ele começa aqui ali no piloro, tem essa curvatura aqui em cima, aí ele desce todo ao longo dessa parede direita aqui do paciente e vem até aqui embaixo. E aqui temos setas
Nas pseudoúlceras, aqui também, pseudoúlceras no duodeno do cão, que depois eu vou mostrar a imagem ultrassonográfica para vocês, que são folículos linfóides normais na parede. E aqui também, ó, a curvaturinha do duodeno e ele descendo até aqui embaixo, depois ele ainda sobe mais um pouquinho antes de virar jejuno. Então, o duodeno, ele é aquela alça que a gente encontra lá em cima no fígado e a gente consegue seguir ele tanto ali na saída, no início dele saindo do estômago, como também depois conseguimos seguir pela parede. Ele é uma alça, ele é a mais espessada no cão e ele vem bem ventral aqui em cima, e aí você vai acompanhando ele pelo abdômen, ele passa pertinho do rim direito. Então, é essa alça aqui. Ó, aqui tá o rim direito e aqui tá o duodeno. E aí vamos tentando seguir ele ao máximo que a gente pode. É ele também que a gente usa como referência para procurar o ramo direito do pâncreas, né? Então é importante conseguir ver ele. Então ele tem esse curso retilíneo ao longo da parede lateral direita do animal. Ele é a porção mais espessa no cão, no gato não. No gato, o duodeno e o jejuno são bem semelhantes. E lembrando que no gato não é tão na direita assim, é mais no centro do abdômen. A gente tem as pseudoúlceras que eu falei, que no cão elas são no duodeno, são as placas de Peyer também, né, chamadas placas de Peyer, que são folículos linfóides no intestino. A gente tem uma grande importância do nosso sistema imunológico na parede do intestino, de todo o intestino. E aqui no cão a gente consegue ver essas entradinhas de gás aqui, que são normais. Geralmente a gente consegue ver várias, com mais ou menos um intervalo semelhante entre uma e outra. Nesse caso aqui só está dando para ver uma. Mas a gente precisa tomar cuidado para não pensar que é alteração. E eu costumo tentar relacionar a clínica do paciente. Quando eu vejo as úlceras, essas pseudoúlceras com muita facilidade, e é um animal que tem clínica, eu só posso imaginar que, na verdade, aquilo ali está ativado, aquele sistema imunológico está ativado por algum motivo. E eu costumo associar com alteração, provavelmente alérgica, então ele está comendo alguma coisa que não está fazendo bem para o sistema dele e esses folículos linfóides estão mais espessados. Então, no filhote é mais normal e no animal adulto talvez a gente possa associar mais com essas alterações. E também já peguei casos em que tinha úlcera mesmo no duodeno e parece a pseudoúlcera, então a gente precisa relacionar com a clínica do paciente sempre. Eu coloquei aqui uma imagem de um artigo falando sobre essas pseudoúlceras ou as placas de Peyer no gato. Eles falam que é mais no jejuno e no ilho, diferente aqui do duodeno, e eles chamam isso aqui de uma camada extra hipoecóica assimétrica na parede. Então a gente consegue ver aqui que tem uma camadinha hipoecóica e ela é assimétrica, ela não é uma camada que nem, por exemplo, a muscular que a gente vê por todo e todo esse pedaço de intestino. A gente está vendo só um pedacinho aqui. E aí eles têm nesse artigo a histologia para nos mostrar por que é assimétrico. Ó, ele não está por toda a volta, mas tem esses folículos linfóides em um pedacinho aqui. Não costumo ver muito isso em gatos, mas já vi vários ultrassonografistas que trabalham mais com felinos falando que isso é bem comum. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, mas é normal. E dá para ver melhor quando a gente está com o transdutor linear, com uma alta frequência, e a gente está avaliando detalhes mesmo, tá? A papila duodenal, eu trouxe uma imagem para vocês verem, é onde desemboca ali o colédoco, né, trazendo a bile para o duodeno, e também ductos pancreáticos. E no gato a gente tem essa união aí do que chega do pâncreas e do que chega da vesícula biliar antes de entrar na papila, por isso que nos gatos é importante essa avaliação, eles têm muito mais problemas, a tríade felina, por exemplo, porque chegam juntos ali, e no cão tem a entrada separada na papila duodenal maior e na menor. E eu trouxe uma imagem que dá para ver bem a papila aqui, mas para lembrar vocês que nem sempre a gente consegue ver, não é em todos os casos que a gente vai ver, mas é importante quando a gente vê a gente saber o que é
E nos casos em que tem alterações importantes naquela região, a gente tentar procurar ao máximo. Ela fica no duodeno, na porção proximal, bem pertinho ali, alguns centímetros ali do piloro. Então, é aqui nessa região que a gente vai procurar. Aqui tá fígado, ó. Aqui tá provavelmente um pouquinho do pâncreas chegando aqui. Então, essa é a papila duodenal. Aqui vamos falar um pouquinho de jejum e ilho. Também temos mais uma imagem com contraste, em que todo o jejum, né? O duodeno já não está mais com muito contraste. A gente vê aqui, a gente tinha visto ele antes. Aí depois já contrastou todo o jejum, que é a maior parte, grande parte das alças intestinais que a gente vê durante o exame é jejum. E o ilho, ele é bem menor, tá aqui no 13, e aqui no 14 é a junção ileocólica. E aqui, ó, 14, junção ileocólica. Então, o ilho, eu tenho mais facilidade de ver ilho quando eu encontro a junção e procuro, então, aquele intestino que está chegando ali. Ele é muito mais curto, o ilho é curto, especialmente no gato. E a gente consegue ver que ele é diferente das outras alças, mas é mais fácil de encontrar ele seguindo ali a partir da junção ileocólica. Então, a grande maioria do que a gente vê, o que a gente mede, geralmente é jejum. Então, aqui temos só um exemplo de alças intestinais que a gente observa pelo meio do caminho no nosso exame, que são alças de jejum. Estamos passando também por vários pedaços de cólon aqui, a gente vai ver cólon depois. Mas só para mostrar que fazendo uma varredura geral do abdômen, a gente vê várias alças de jejum. O ilho, então, como eu falei, é mais fácil de ver quando a gente está na válvula, na junção ileocólica, iliocecocólica. Então, aqui é cólon e para cá vai ser ilho. Cólon aqui, com a parede bem fininha, e ilho aqui. Observem como ele tem uma parede, uma mucosa e uma muscular mais evidentes. É normal que o ilho seja assim. E quando a gente faz um corte transversal, ele forma uma rodinha também aqui. Não tem nessa imagem aqui, mas às vezes a gente pega ele no corte transversal e é uma bolinha. E aqui a gente tem, de novo, ó, o cólon tá aqui e o ilho tá chegando. Aqui sim deu para ver o corte transversal, a bolinha que eu falei, tá um pouco escuro, mas cólon e ilho, tá? O seco e a junção ilho-secocólica, a gente tem uma imagem aqui que foi cedida pela doutora Tatiane Freitas. Ela compartilhou esse caso lá no Ultrassonografia Club, onde a gente tem os grupos no WhatsApp, onde a gente compartilha vários casos da rotina, e eu pedi autorização para mostrar para vocês, porque está realmente bem bonito de ver o seco. O seco não é muito fácil de ver, quem está mais acostumado a trabalhar bastante com felinos acaba vendo mais, mas no cão ele geralmente está repleto por gás e é muito difícil diferenciar o seco do cólon em si. Então aqui, ó, vocês vão observar que o cólon tá para cá e o seco vai vir aqui, ó. O seco é uma continuaçãozinha aqui da parede do cólon e tem um fundo cego, e é aqui que a gente avalia seco. E nesse caso aqui ele está alterado. Esse animal tinha uma inflamação, então uma tiflite, uma inflamação do seco, e por isso que está tão bonito de ver, tão fácil de ver. A gente percebe que o mesentério em volta está reativo, está hiperecóico. Então aqui um pedaço do cólon e aqui o seco, e a gente passou também pelo ilho. Eu vou mostrar mais uma vez, observem que o ilho sai aqui da junção e a gente observa ele passando para cá. Então, vamos mais uma vez. Então, deu para ver ilho, seco e cólon nessa imagem. E aqui é um caso interessante de um cão. Ele tinha alterações no trato gastrointestinal e eu consegui essa imagem do seco do cão, que é um pouco mais longo que isso aqui, mas que normalmente a gente não vê, então que eu considerei alterado nesse paciente. Ó, a gente tem aqui o cólon, pegamos um pouquinho do ilho aqui, e essa bolsinha é um pedaço do seco que até se estende mais para cá. Ó, aqui o seco. A imagem dele é bem parecida com o cólon, a parede dele é parecida com o cólon, e às vezes, em alguns casos, a gente consegue ver, como nesse aqui. O cólon, então, vamos falar do cólon. A gente tem o cólon, aqui seria a junção iliocecocólica. Isso aqui é um enema baritado, então o contraste foi colocado por via retal aqui, por isso que só o cólon está preenchido por contraste.
E a gente tem aqui o cólon ascendente, transverso e o descendente. Então, muita gente só mede o cólon aqui perto da bexiga e esquece que ele está por todo o abdômen aqui. E é muito importante porque a gente vai ter alterações aqui para cima e se a gente não prestar atenção, a gente perde isso aqui porque já vi o cólon lá embaixo e não olha mais o resto, né? Então, o cólon ascendente a gente observa perto aqui do rim direito. Então, muitas vezes, quando a gente está aqui no rim direito, a gente consegue ver o cólon passando. Quando a gente está procurando o duodeno, quando a gente está procurando o pâncreas, a gente passa pelo cólon. O transverso, ele é muito perto do estômago. Se vocês observarem, o estômago está aqui repleto por gás. Então, quando a gente está avaliando o estômago, a gente costuma ver um pedacinho do cólon também. Normalmente repleto por conteúdo fecal e por isso não chama tanto a nossa atenção. E a importância de saber que o descendente tem todo esse caminho aqui é que o descendente ele passa pertinho do baço. E eu já vi muita gente com dificuldade quando vê ele ali perto do baço, especialmente quando ele está vazio. As pessoas confundem até com o pâncreas, porque o pâncreas também fica, né, pertinho do baço aqui, o lado esquerdo, o ramo esquerdo do pâncreas. Então, cuidado para não esquecer que o cólon descendente passa perto do baço. Então, vamos ver alguns exemplos. De novo, na junção iliocólica é o lugar mais fácil de observar o cólon ascendente. Então, a gente tinha ali, ó, um pedaço do cólon e a junção, aquela bolinha que eu falei, né? É o ilho entrando no cólon. Quando a gente pega ele pelo corte transversal, ele tem essa imagem clássica. E aqui é a principal localização do cólon ascendente. Aqui também, cólon ascendente. E para cá já é ilho. Então, essa aqui é uma imagem do cólon ascendente. Quando a gente está vendo o transverso, a gente tem ele lá perto do estômago. Ó. A gente tem baço aqui, estômago aqui e aqui um pedacinho do cólon. Então, lembrando de novo que ele fica perto do estômago. Então, observem aqui nesse vídeo que tem um pedaço do cólon passando aqui. Quando a gente está avaliando, a gente quase não dá bola para ele, não olha ele, porque a gente está olhando outras coisas, né? Mas só para saber que ele passa aqui. E o descendente, como eu falei, tem um trajeto longo aqui, a gente pode ver ele por todo esse caminho e lá embaixo também, perto da bexiga. Então, aqui a gente tem um paciente que o cólon está todo cheio de líquido, ele tinha diarreia com sangue, a gente tem espessamento da parede, e é importante ver ele repleto por líquido aqui para não confundir, dependendo de como isso aqui tiver, algumas pessoas podem confundir isso com um útero repleto por conteúdo, né? Aqui, só para mostrar para vocês a diferença de um cólon descendente repleto por conteúdo fecal e um vazio que vai passar aqui. Ó, é normal encontrar ele cheio de fezes passando aqui do ladinho do baço. A gente observa que ele tem uma parede bem fininha. De todo o trato gastrointestinal, a parede mais fina é no cólon. E nesse caso aqui, quando ele está vazio, ele nos dá a impressão de estar com a parede espessada. Então, a gente precisa também avaliar clinicamente se esse animal tem diarreia com sangue, muco nas fezes, ou alguma coisa que nos remeta a uma colite, porque às vezes a diferença entre considerar isso aqui normal ou alterado é a clínica do paciente. Então, observem que aqui está o baço, aqui a gente passou por um intestino delgado, e aqui está o cólon, ó. E a parede dele está espessadinha, especialmente porque é normal que quando ele não está tão cheio, ele tem umas ruguinhas e ele fica menorzinho e a parede parece mais espessada. Então, de novo, ó, delgado e cólon. E o cólon vazio é uma coisa que confunde muitos ultrassonografistas. A porção final do cólon descendente é aquela que a gente vê aqui perto da bexiga. Então, aqui a gente tem uma bexiga bem alterada, com a parede repleta, e um pedacinho do cólon passando aqui do ladinho. E às vezes confunde com litíases na bexiga. Então, muito cuidado para não achar que isso aqui é uma litíase dentro da bexiga. E aqui é o cólon vazio, naquele caso de colite, passando aqui também. Observem que aqui embaixo eu estou vendo as vértebras do animal. Isso aqui é a coluna dele, esse hiperecóico que tem esse formatinho triangular já é a coluna. E o cólon vai passar aqui no meio bem vazio. Bexiga, cólon vazio e a coluna do paciente aqui embaixo. Então tá aqui o cólon, mais uma vez, aqui.
que também a gente acaba associando aí se esse animal tem espessamento mesmo. O que é comum na minha rotina? Eu vejo que o animal com colite às vezes tem o cólon vazio. É mais difícil ter um cólon vazio num paciente que está normal, porque é natural que ele tenha fezes ali, mesmo se ele defecou antes do exame. Então, é comum que tenha sempre algum conteúdo ali. Então, isso também já é um indício de que pode ter alteração. Quais são as alterações que a gente encontra no intestino? Não é muito diferente do estômago, né? Mas também a gente pode encontrar corpo estranho. O que acontece quando a gente tem corpo estranho? A gente vê uma estrutura diferente no lúmen, ela tem uma interface hiperecóica e normalmente ela faz essa sombra acústica posterior forte. O que acontece quando ela está obstruindo? Ela causa uma dilatação anterior. Então é importante a gente saber se o corpo estranho está causando um processo obstrutivo ou não. A gente vai descrever isso também, porque isso também faz diferença. Por exemplo, eu já acompanhei pacientes que comeram meia, a gente viu, mas que não estava causando nenhum processo obstrutivo. E a gente foi acompanhando até ver que ele estava chegando no cólon, e aí no dia que estava no cólon foi feito um enema e o animal conseguiu eliminar sem problema nenhuma a meia. Então aqui a gente tem um corpo estranho aqui, e aqui a gente tem uma dilatação anterior, e olhem o movimento aqui, a gente tem peristaltismo não evolutivo. A gente vê o conteúdo chegando aqui e fazendo esse movimento turbulento aqui, porque não está conseguindo passar. E aqui a gente tem um corpo estranho linear, que também tem uma imagem bem clássica, bem característica, e é bem comum em gatos, mas ocorre também nos cães. O animal come uma estrutura linear e ela acaba se enganchando em alguma porção do trato, e aí, como o paciente continua com peristaltismo, como aquilo ali não está avançando, ele vai plissando a parede, então ela fica toda plissada, é como se eu pegasse a blusa e fizesse isso aqui, ó. Então, isso aqui é o plissamento do intestino. Então, observem que tem uma estrutura linear aqui no lúmen e a parede está todinha plissada. É diferente do corrugamento. Eu acho que eu não trouxe nenhuma imagem do intestino corrugado. Quando o animal tem inflamação, duodenite, pancreatite, peritonite, ele pode ter o corrugamento. No corrugamento da parede, a gente também observa assim uma irregularidade da parede, mas se você observar, a serosa permanece reta e é só a parte de dentro que corruga. E já no plissamento, leva tudo junto, né? Então a serosa também fica toda alterada. E olha, a gente observa gás entrando em porções diferentes porque o intestino está todo plissado. Então aqui é um corpo estranho linear. A intussuscepção também é uma possibilidade, que pode também acontecer lá no estômago, mas é muito menos comum. E o que acontece? A gente tem uma alça intestinal e a outra porção, ocorre uma invaginação dessa porção aqui. Então, a gente tem essa imagem clássica da intussuscepção no corte transversal, onde a gente consegue ver a porção externa, o intestino que está por fora, o intestino que está por dentro, e ele leva junto o mesentério. Então, a gente consegue ver essa gordura junto. E no corte longitudinal, a gente vê várias camadas assim, porque é exatamente nesse ponto que a gente está avaliando. E aqui um vídeo de uma intussuscepção, onde a gente vê uma alça aqui está no corte longitudinal, e naquele começo lá estava no corte transversal, com o mesentério dentro. E essa é a imagem clássica da intussuscepção. Linfangiectasia, eu trouxe uma imagem desse site aqui, porque tá bem bonita, bem avançada para vocês verem. A gente tem essas estrias hiperecóicas na mucosa, elas são longitudinais à parede, né? Ela fica toda em pezinha aqui. Pode também a gente encontrar isso em um grau bem menos avançado, onde a gente só vê pontinhos, que são speckles. Mas esses pontinhos podem ser também absorção de gordura normal, então se o animal não está em jejum, às vezes a gente vê esses pontinhos. Pode ser inflamação, pode ser a linfangiectasia, pode ser neoplasia, fibrose. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa ter biópsia. É um diagnóstico histológico, mas é importante a gente saber como é que aparece para poder sugerir isso.
Então, a linfangiectasia é uma dilatação patológica com ruptura de vasos linfáticos, causando essas estrias perpendiculares ao longo do eixo longo do intestino. O que mais que a gente encontra num paciente com linfangiectasia? Espessamento da parede, às vezes tem a parede corrugada por inflamação, a gente às vezes não consegue distinguir a estratificação, às vezes o animal tem hipermotilidade, tem diarreia, ele pode ter efusão peritoneal, porque essa diarreia tem perda proteica e o animal passa a ter hipoalbuminemia. Então é um quadro, é um conjunto de coisas, não é só porque a gente viu essa imagem que a gente pode diagnosticar a linfangiectasia. Nem no ultrassom e nem na endoscopia, a gente tem só uma imagem característica, mas que precisa do diagnóstico histológico definitivo. Neoplasias também tem uma imensidão de coisas que a gente poderia falar sobre isso, né? A gente tem neoplasias mais focais e outras mais difusas. As focais, então, a gente costuma ter a perda da estratificação, a gente vê uma massa naquele local. E as difusas são muito mais difíceis porque a gente só consegue ver uma alteração por todo o intestino e é muito difícil diferenciar de doença inflamatória intestinal ou neoplasia. Então, aqui é só um exemplo de uma mais focal. A gente tem a parede intestinal aqui e todo esse espessamento aqui, onde houve perda da estratificação aqui. Então, ele tem um pedaço do intestino aqui, um pedaço aqui, e nesse meio aqui a gente quase não vê a parede, né? Tá bem alterada, bem heterogênea e espessada aqui. E esse aqui é um caso de alteração difusa, mas eu peguei um que é bem alterado para vocês observarem bem, ó, tem um espessamento enorme aqui da muscular desse intestino. Às vezes a gente só consegue ver esse espessamento de muscular difusamente por todo o intestino ou por uma grande extensão do intestino. Que também a gente precisa de biópsia. Aqui falando da doença inflamatória intestinal, aqui é um felino, ó, eu coloquei aqui, tem uma imagem de um rim com pielectasia, ele tinha outras alterações, mas eu trouxe porque aqui tem uma imagem muito bonita de um intestino onde vocês observam um grande espessamento aqui da camada muscular, ó. Tá bem evidente, geralmente a muscular a gente enxerga bem fininha e aqui ela tá bem espessada. Pode ser uma doença inflamatória intestinal e pode ser um linfoma, por exemplo. E não tem como a gente falar isso pela ultrassonografia, até porque em muitas situações começa como uma doença inflamatória intestinal que acaba virando linfoma. Então, às vezes nem a histologia é capaz de diferenciar, porque tanto na doença inflamatória intestinal quanto no linfoma, a gente tem um grande agregado de linfócitos ali, e muitas vezes, além da histologia, a gente precisa de outros exames como a imunohistoquímica para diferenciar e falar que tipo de lesão é essa. E aqui é um caso de um cão que também tem um espessamento importante dessa camada muscular aqui por todo o intestino. Ele tinha muito sangue nas fezes e acabou não fazendo também biópsia para a gente diferenciar se isso aqui era inflamatório ou neoplásico. Aqui, só para finalizar, a gente falou bastante das alterações no trato gastrointestinal em si, mas eu trouxe algumas imagens de linfonodos alterados. Por quê? Porque quando tem alteração no trato gastrointestinal, geralmente o linfonodo também está afetado. Então, a gente tem esse estômago muito feio, muito alterado, com espessamento bem importante da parede, com perda da estratificação, e nesse mesmo paciente a gente pode ver aqui o linfonodo gástrico bem alterado, né? O que nos mostra que o prognóstico é pior, a gente já tem alteração do linfonodo, muito possivelmente isso que seja neoplásico. Esse animal estava perdendo muito sangue pelo trato gastrointestinal e muito anêmico e acabou vindo a óbito antes de qualquer diagnóstico. Então, o linfonodo gástrico, ele fica aqui perto da curvatura menor do estômago e fica entre o estômago e o fígado, e é nessa topografia que a gente vê. E o linfonodo. Aqui temos os cólicos, ó, estamos na junção ilioceco-cólica e os linfonodos cólicos estão bem evidentes, essas bolinhas hipoecóicas aqui. Então, a topografia dos linfonodos cólicos é aqui e é muito comum, e não quer dizer que só porque tem linfonodo aumentado que é linfoma. Na doença inflamatória intestinal, a gente também tem aumento de linfonodos e muitas vezes as pessoas querem fazer a biópsia do linfonodo
e não é muito significativa a resposta que a gente tem aí. A gente precisa mesmo é da biópsia do intestino em várias porções. E aqui os linfonodos jejunais. No cão jovem, bem fácil de encontrar eles maiores. No cão adulto, a gente deveria também conseguir ver. Ele fica naquela raiz mesentérica, né? O intestino tem todo aquele formato jejuno ali, e aí tem todo o mesentério que liga essas alças, e a gente tem ali os vasos mesentéricos caudais, a artéria mesentérica caudal, veia mesentérica caudal, e os linfonodos jejunais são aqueles maiores que ficam ali. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, temos um aumento deles, ó. E ele é naturalmente comprido assim, e a gente tem os vasos passando aqui no meio. Quando a gente coloca o Doppler, a gente consegue ver bem. Então é uma imagem bem característica e eu queria mostrar os jejunais para você, porque a gente pode ver eles no exame normal. E quando tiver alguma alteração, animal com verminose, animal com inflamação, com gastroenterite viral, também vai ter aumentos de linfonodos. Então eu só queria mostrar os linfonodos também. Eu acho que foi isso que eu separei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, podem fazer um print aí para ter as minhas informações. Eu tenho também o Ultrassonografia Club, que é um plano de assinatura onde a gente tem os grupos no WhatsApp, onde temos vários membros que discutem casos diariamente. Eu envio também vídeos semanalmente para eles. E se vocês tiverem interesse, podem participar também lá, porque é uma maneira de estar sempre vendo casos novos, casos de colegas e aprendendo de forma em gotas pequenas todos os dias, aprendendo um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído com alguns casos aí da minha rotina, que possa ter ajudado vocês, porque muita gente tem dificuldade, tem medo do exame do trato gastrointestinal, mas é isso, é conhecimento, é ver casos diferentes e é experiência, é prática, e cada vez, quanto mais exames a gente vai fazendo, melhor a gente vai ficando. Então era isso, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.